Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o nosso anjo da guarda, que São Boaventura, intercedam por nós para que o Espírito Santo nos ilumine no nosso curso de Mariologia, no segundo encontro. Queridos irmãos, eu estou, como vocês veem, um pouquinho com a voz prejudicada por causa de um probleminha de saúde, então eu vou continuar com as aulas narrativas, procurando sempre ser breve, mas aprofundar os temas. Hoje o tema é os nomes de Maria e seus títulos, Maria no Antigo Testamento e no Novo Testamento até Carta aos Gálatas. Vocês vão ver que tem aqui uns 6 subitens, que está todo simplificado em temas. O nome de Maria, nomes bíblicos, nomes populares, Mãe da Igreja, a memória da Igreja, Maria no Antigo Testamento, Gênesis 3,15, Isaías 7,14, Mateus interpretará Isaías 7,14 e Maria no Novo Testamento, e Carta aos Gálatas 4, do 4 ao 5. As fontes são a aula gravada, manual, página 26 e 45, e depois eu deixarei uma aula mais extensa que eu gravei no outro curso do ano passado, tá bom? E tem um roteiro estudo que não é tarefa, mas é um guia de assimilação do conteúdo. E eu disse, vamos responder juntos? Assista a aula gravada. E aqui diz, qual a proveniência e o significado do nome de Maria? Pergunta 1. Então, eu gostaria que você fosse comigo ao manual. Lá está dizendo, página 26, 27, o manual do Krieger, que eu mandei por e-mail, porque o Moodle não comporta o tamanho do arquivo, e diz assim, não há unanimidade a respeito da origem do nome de Maria. Há os que afirmam ser de origem hebraica Miriam, significando senhora. Para outros seria de origem egípcia Mitri e quer dizer amada de Deus. Do egipciano, Mitri teria evoluído para Miramu, em Ugaritmo, na cidade de Ugarit na Síria, para Miriam em hebraico, para Miriam em grego e para Maria em latim. Então está aqui um breve resumo. Depois a segunda pergunta. Disserte, fale sobre o título Maria, Mãe da Igreja. Página 30. Diz assim, no encerramento do terceiro concílio ecumênico do Concílio Vaticano II, no dia 21 de novembro de 64, o Papa Paulo VI declarou Maria Mãe da Igreja, isto é, Mãe de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores. E ele disse assim, desejamos que com esse título suavíssimo, a Virgem Maria seja de agora em diante ainda mais honrada e invocada por todo o povo cristão. Trata-se de um título, veneráveis irmãos, que não é novo para a piedade cristã, ao contrário, é justamente este nome de mãe que antes de qualquer outros fiéis à Igreja, todos preferem usar quando se voltam para Maria. Todo um tema que nos prepara para compreender Maria como mediadora, não é? Então, já temos aqui respondido o primeiro tema. Depois, temos a terceira leitura
terceira pergunta, lá no guia de estudo, né? Qual o significado mariológico de Gênesis 3,15? Vamos lá. Peguem a página, por exemplo, página 35, 36 do manual, diz assim o autor: segundo a revelação bíblica, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, para que participassem de seu amor, abençoou e dialogou com quem havia criado para dominar a terra. A Bíblia testemunha que Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Rompido o diálogo com o Criador, dada a liberdade que ele próprio havia concebido ao homem e à mulher, entraram no mundo e o pecado. Mesmo assim, Deus abriu novos horizontes. Aí entra Gênesis 3,15. Porei o ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem é chamada de proto-evangelho, isto é, o primeiro anúncio da Boa Nova. Ok? Então aqui Gênesis 3 é um texto mariológico, porque na página 36 fala da primeira Eva, que Eva significa mãe dos viventes, e, como nós vamos ver, os padres entenderam, como nós veremos nas aulas seguintes, que Maria é a nova Eva, tá bom? Primeiro ponto. Então, esse texto 3:15 tem um significado mariológico, sim. Maria é esboçada já como aquela que vai esmagar a cabeça da serpente. Depois, temos uma pergunta quarta. Qual a relação entre Manuel Ezequias e Manuel Jesus na página 38? Não é? Em Isaías 7, 10, 14 tem um texto. O Senhor diz ainda a Acás: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja no fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acás respondeu: de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu povo? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará de Deus conosco. Se refere, então, à jovem esposa de Acás, Abias, que teria um filho, Ezequias, que também seria chamado Emanuel. Mas qual a relação com Jesus? Na página 38, então, nós vemos que Mateus interpreta Isaías, dizendo, né? Aqui, venham comigo, por favor. Séculos mais tarde, o evangelista Mateus interpretará esse texto do profeta Isaías, dando-lhe um sentido messiânico e mariológico. Depois de descrever a concepção de Jesus, o evangelista afirma que, apesar da não participação do homem em seu nascimento, Jesus descende de Davi. José, filho de Davi, é aquele que lhe dá a paternidade legal. Mateus conclui que Isaías 7,14 adquire agora seu sentido pleno. Jesus é o verdadeiro e o perfeito Emanuel, o Deus conosco. Além disso, assim como a mãe do Emanuel Ezequias deu à luz a um filho que garantiu a continuidade da casa de Davi, Maria deu à luz um filho que reinará para sempre no trono de Davi. E como o nascimento de Ezequias foi prodigioso, uma vez que anunciado pelo profeta como um sinal, da mesma forma o nascimento de Jesus
foi um acontecimento extraordinário, já que uma virgem concebeu por obra do Espírito Santo. Tá bom? Aqui está então. E logo em seguida tem uma pergunta. Qual a diferença entre o termo alma e partenos? Isaías 7,14, continua o texto da página 38, tem, pois, um sentido mariológico, pois nele está oculto profeticamente a Virgem Maria, e a essa interpretação não foi dada pela Igreja, mas por um evangelista. É interessante notar que Isaías, o termo original hebraico alma, refere-se a uma mulher jovem, não disse virgem ou não, refere-se a uma mulher. A tradução grega posterior qualificou a mulher como partenos, isto é, virgem. O evangelista Mateus transcreve em seu evangelho o termo grego partenos, virgem, aplicando, pois, a Maria a palavra virgem. O anjo do Senhor tranquiliza José dizendo que não deve temer receber Maria em sua casa como esposa, pois o que foi gerado nela provém do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, pois é ele que salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo aconteceu para se cumprir o que foi, do que dissera o profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. É o primeiro elemento que nos permite entender Maria como sempre virgem, tá bom? Depois temos a sétima pergunta. Explique o conceito teológico, sexto, né? Quem escreveu sobre Maria? Nós vamos entrar Maria, a página 43 tem um pequeno recorte que é muito importante sempre lembrar. Dos 8 escritores inspirados no Novo Testamento, apenas 4 falam dela diretamente: Mateus, Marcos, Lucas e João. Pedro, Judas e Tiago não lhe fazem nenhuma referência. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João falam. Já Pedro, Judas e Tiago não lhe fazem nenhuma referência. Paulo refere-se a Maria indiretamente na carta aos Gálatas. Cronologicamente, por sinal, este livro, a Carta aos Gálatas, do ano 49 ou 53, 57, é o primeiro do Novo Testamento. É o primeiro do Novo Testamento a referir-se a Maria. Posteriormente fizeram referência ao Evangelho de Marcos, aproximadamente no ano de 64, o de Mateus em torno dos anos 70 e 80, seguindo o de Lucas e do João. Seu Evangelho é o livro do Apocalipse, foram escritos nos anos 90 e 100. Seguindo, vemos como progressivamente os autores inspirados tomaram consciência da pessoa e do lugar de Maria na obra da salvação. Eu coloquei essas 7 perguntinhas para não vos cansar muito, mas elas são muito importantes, tá? E aqui depois tem, diz assim, explique, 7ª pergunta, né? Fiz só 7. Essas 7 perguntas também são perguntas de guia, que nos ajudam a ter uma visão de conjunto. Diz assim, explique o conceito teológico, o ministério maternal de Maria. São termos que eu aprecio muito. E diz assim, Carta aos Gálatas, página 44, 45. Paulo faz uma menção indireta à mãe de Jesus em sua carta às igrejas da Galácia. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei,
a fim de reunir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Como já foi dito anteriormente, esse é o primeiro testemunho mariano do Novo Testamento. A carta foi escrita no ano de 49, no tempo em que Paulo esteve em Antioquia, ou, hipótese mais provável, entre os anos 53 e 57, quando esteve em Éfeso. A menção da mãe de Jesus na carta aos Gálatas é somente indireta, claro. A ideia principal no texto é a encarnação do Filho de Deus. Paulo explica que Deus entrou em nossa história, quis vir ao encontro da humanidade para socorrê-la, a fim de que os homens e as mulheres pudessem ser plenamente seus filhos. Mesmo depois da experiência do pecado, o Senhor escolheu um povo, educou e dirigiu a ele muitas vezes e de modos diversos. Quando, enfim, os tempos do plano divino chegaram, a plenitude enviou seu Filho ao mundo. A partir daí podemos verdadeiramente ser chamados filhos de Deus. Nessa encruzilhada da história da salvação está Maria. Por meio de seu ministério maternal, o Filho de Deus, preexistente ao mundo, já que existia no princípio, entrou na história da humanidade. Maria é a mulher que o reveste de nossa carne e de nosso sangue. Está colocada no encontro dos homens escravizados com o enviado libertador. É muito precioso esse testemunho de Paulo. Ele declara que Maria está intimamente ligada ao projeto salvífico de Deus. Então, assim terminamos. Ministério significa minister em latim e significa -3. Mini, ters. Significa um serviço humilde que não aparece, mas que manifesta amor, devoção. Maria presta esse ministério maternal à humanidade, dando seu Filho como nosso Redentor. Pois bem, amados estudantes, meus queridos irmãos, terminamos essa aula. Como eu disse, eu vou colocar uma aula com um tempo maior que eu gravei o ano passado para outro instituto, mas para quem gosta de ler o manual, o capítulo todo, está aqui. Porém, as perguntas essenciais que são mais interessantes para nós termos uma síntese já estão aqui nesse momento. Espero que vocês possam aproveitar, peço a vossa compreensão, todos os nossos limites de fazer o remoto, mas estamos aqui, estou sempre à disposição. Como eu já disse, o manual em PDF está enviado por e-mail, tá bom? Muito obrigado, que Nossa Senhora nos ajude, nos guarde, nos ilumine, nos proteja de todo mal. Paz e bem.